Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a nossa querida Venezuela do Sul, caminhando em direção à nossa inseparável Venezuela do Norte. Há maduros em ambos os países. Muito bem, a pergunta é: quem de Maduro cai podre primeiro? Meus amigos, ainda em relação o clima entre o governo e a caserna continua ruim. E piorou nos últimos dias, após um verdadeiro esporro que o Lula deu nos 3 comandantes, um passa-moleque, naquela humilhação total em que eles se submeteram, porque foram convocados e foram levados a tiracolo pelo ministro da Indefesa a pantomima que o Lula armou, e foi lá meia dúzia só de vermelhos em comemoração ao 8 do Lula. Agora, no dia 8, show dos horrores. É consenso, inclusive, na própria esquerda, inclusive no jornalismo de esquerda, que é a maior parte do Brasil, o Pix, os jornalistas do Pix, de que o evento foi zero. O tiro saiu pela culatra. O evento foi um fracasso. De público, de estratégia, de resultado, de tudo. De tudo. Houve várias perdas nesta pantomima. Há uma crítica imensa desses jornalistas de esquerda à figura da Janja, ao papel que a Janja buscou desempenhar, buscando protagonismo neste evento. Há uma crítica imensa à Janja. A Janja que falou... Vejam, um dia terrível para esses sujeitos. Houve a petulância ainda deste Boa da Janja, do senhor Luiz Inácio. Ele foi à galeria onde ficam as fotos dos ex-presidentes e praticamente defendeu que de lá tirasse as fotos do Temer e do Bolsonaro. E também defendeu que ele devia ter 3 fotos porque ele tem 3 mandatos. O Lula. Então vejam vocês. Bom, mas se não bastasse a humilhação que o próprio governo sofreu, quando foi abandonado, lá não compareceram importantes líderes de poderes, não compareceu o Luiz Roberto Barroso, não compareceu o presidente da Câmara e nem o presidente do Senado. Entre mentes, lá compareceram, como eu disse, o comandante da Marinha, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica. Este vídeo quer tratar justamente de uma situação muito vexatória que Lula submeteu este último, o comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Damasceno. Veja, o Lula escolheu ali, na pessoa e sob a pessoa desse comandante, tratar as 3 forças realmente com imenso desrespeito. Como serviçais. Na mesma data em que Lula defendeu que as amantes são mais amadas pelos maridos do que as esposas. Foram horas eletrizantes, onde o elemento fez de tudo. Vamos ver, este evento em que ele humilhou verdadeiramente o comandante da Aeronáutica, mas o objetivo era fazer aquilo com as 3 forças, está repercutindo mal e tem piorado ainda mais nos últimos dias o termômetro, a temperatura. Vamos ver aqui. Está na revista Veja, que é a revista do consórcio que dá apoio a Lula. Diz assim, matéria de agora há pouco: turbulência entre governo e militares mostra que o 8 do Lula não acabou. Mas vamos para outra matéria da Veja, depois nós voltamos para essa. Esta aqui é mais direta.
A queixa na caserna com a reprimenda pública que Lula fez à Força Aérea Brasileira. Reprimenda pública é aquilo que no bom português do Rio de Janeiro, vocês sabem, os cariocas, reprimenda pública significa que Lula esculachou o presidente da Força Aérea, o comandante da Força Aérea, o comandante da Aeronáutica. Esculachou. O presidente comentou em evento no Palácio do Planalto que a aeronave demorou 4 horas para chegar no dia em que ele teve um sangramento intracraniano. Esta não é a humilhação total ainda. Esta não é a humilhação, mas foi no contexto e naqueles segundos ou minutos em que ele, de fato, esculachou as forças. Um interlocutor da caserna critica a reprimenda pública que Lula fez à Força Aérea Brasileira pelo atraso do avião presidencial na noite em que teve que viajar às pressas para ser internado em São Paulo. O militar disse: ele adora tirar casquinha. Nem a linguajar de militar, né? Deve ser um militar bem vermelho esse sujeito também, né? Que linguajar. Um interlocutor da caserna critica a reprimenda pública que Lula fez à FAB pelo atraso do avião presidencial. Lula disse o seguinte: eu cheguei em São Paulo, os médicos estavam horrorizados porque eles achavam que eu podia morrer na viagem. Eu poderia ter entrado de novo em coma e o meu avião democraticamente demorou 4 horas para chegar. Eu esperando o avião aqui em Brasília. Bom, então eu não morri dessa vez, declarou o presidente. Peraí, Lula, quem está fazendo às vezes dele, está fazendo uma acusação muito séria. Está fazendo uma acusação muito séria contra a aeronáutica. Ele está dizendo que, dolosamente, seja por dolo direto ou por dolo eventual, com intenção ou assumindo risco, a aeronáutica demorou a fim de prejudicar sua integridade física ou até o resultado de desencarne dele. Está dizendo Lula que a aeronáutica propositadamente demorou, retardou o voo, dificultando o seu socorro na suposta data? Nós vamos voltar a isso, hein? Nós vamos voltar a isso. Lula, como se sabe, foi ao hospital, aquele troço todo lá. Isso não interessa agora. Muito bem, agora vamos voltar aqui. Outra matéria do mesmo contexto, naquele mesmo dia. Turbulência entre governo e militares mostra que o 8 do Lula não acabou. Enquanto questões como o debate sobre a anistia e denúncia da Procuradora-Geral da República sobre a tentativa de golpe não forem resolvidas, ferida seguirá aberta em Brasília. Não é a ferida da cabeça do Lula, não, porque miraculosamente já cicatrizou. Não há dúvida, diz a revista Veja, a invasão e a depredação, não sei o que, deram a Lula uma oportunidade de ouro para pacificar o país. Depois de vencer Bolsonaro pela menor margem de votos desde a redemocratização e assumir o cargo acossado pela polarização, o presidente convenceu algumas das principais autoridades nacionais, inclusive integrantes da oposição, a deixarem as diferenças de lado e unirem força, repudiar, Desde então, Lula usa o caso como trunfo, usa o tal do 8 do Lula como trunfo, e não larga disso, porque não tem outra coisa, alegando ser um autêntico republicano, diferentemente de seu antecessor, chamado de golpista e entusiasta da democracia. A estratégia faz sentido, de Lula, né? Só lembrando que pesquisa recente, Lula tem 50% de desaprovação entre os brasileiros, 49, tanto. Pesquisa da Atlas Intel. Diante da plateia de uma plateia formada principalmente por aliados e subordinados, Lula, agora com uma nova equipe de comunicação, pegou carona no filme Ainda Estou Aqui, da tal da Fernanda, e para exaltar seu governo e as instituições, e na outra ponta desgastar Bolsonaro,
que apesar de inelegível continua com seu mais poderoso rival. Hoje em dia, disse o Kauchausha, em alto e bom som ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que estamos vivos, que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas. Estamos aqui para dizer em alto e bom som, democratura nunca mais. Só a tua, né, Lula? Só a tua. E dos amigos. Estamos aqui para lembrar que se estamos aqui é porque a democracia venceu. A plateia aplaudiu, não sei o que, tal. O plano de Lula era reunir no Palácio do Planalto os chefes dos 3 poderes. Nenhum foi. Nenhum foi. Nenhum foi. Matéria longa, pouco instrutiva. Bom, aí seguindo é o seguinte, o Lula em determinado momento, criticando os militares, dizendo que os militares golpistas serão todos presos e tal, ele simplesmente continuou batendo no comando da aeronáutica e disse: ouviu bem, brigadeiro? Gente, esse foi o maior esculacho e talvez mais indevido esculacho que um presidente da República já fez em relação às suas... Veja, não é bom para a democracia que as instituições sejam enfraquecidas por um sujeito desse. Meu Deus do céu, o que aconteceu com as Forças Armadas? Dê seu like, inscreva-se, comente de maneira, por favor, de maneira muito educada, veja aí, use a criatividade, compartilhe, inscreva-se como membro, pois é muito importante.